Funcionou. E também é muito emocionante chegar nos lugares e mesmo fazer uma viagem longa, chegar e ter um altar. Você chega num lugar assim que parece que não é possível, tem um altar e tem uma sala, tem algumas pessoas que fazem a prece junto, tem alguma coisa que conecte. Então isso é muito emocionante. Nos tempos de hoje, né, a gente poder ter essa experiência assim é muito emocionante. Então é muito rico assim isso, né? Então funciona, né? Se o Dharma está vivo esse tempo todo é porque funciona, é bonito de ver. Mas ainda assim, as coisas mudaram muito nos últimos tempos, né? Com a pandemia, especialmente. Então, por um lado, a gente se sentiu mais desarticulado, né? Então, não parece tão normal a gente manter o ritmo que a gente vinha mantendo de atividade presencial, que agora a gente começou a chamar desse jeito, né? A gente não chamava assim antes, antes era vida. A gente chama agora atividade presencial, um pouco estranho, né? Então, atividade híbrida, a gente também não chamava isso assim, né? A gente, poucos estudos ou atividades elas tinham. O Lama já era pioneiro nesse negócio, né? Sim. Mas na média a gente não fazia tanto, né? Então criou muitos cenários novos, né? E sofrimentos novos também. Tem me chamado muita atenção como que aumentou a dimensão ah, de desafio psíquico, né? Especialmente a gente junta um governo com a pandemia, aquilo chacoalhou muito, né? Então isso me impressionou muito, né? Tem me impressionado como que esses assuntos eles estão muito mais à flor da pele agora, de forma muito direta, né? Tinha lugares que vamos dizer assim, a demanda por uma reflexão, por um espaço de conversa, de prática, era sobre esse assunto, especialmente sobre esse assunto. As perguntas também, né? Então, as perguntas elas mudaram um pouco da parte de cada um de nós, né? Como que a gente se vê. É interessante de ver como que isso também vai se transformando com as situações e com o tempo, né? As questões que a gente tinha há 10 anos atrás, algumas valem, outras já foram atualizadas, né? Isso é interessante. Então, ao mesmo tempo, fica sempre o desafio como é que a gente olha para dentro a partir desse cenário que está se apresentando, né? Então é muito interessante esse processo todo. O que a gente vai ver de hoje, a gente vai só começar, né? Mas a gente vai ter amanhã o dia inteiro para fazer isso. É um assunto que tradicionalmente ele não é muito comum no budismo, no sentido de que não tem necessariamente algo muito específico sobre isso de forma muito direta, né? Então, por exemplo, a gente botar 5 sabedorias no Google, vai aparecer algumas coisas do Wikipedia. Não tem muito material assim que a gente encontra, né? Por quê? Porque mesmo dentro da época do Buda, se diz que na época do Buda ele não chegou a falar sobre essas dimensões, né? De uma maneira direta e didática. O que se conta é que as pessoas observavam a maneira que o Buda agia. E aí eles foram chegando a essas imagens que depois foram sendo didaticamente elaboradas como 5 sabedorias, né? Uma das histórias que se conta, quase como uma origem do Vajrayana, é o fato de que no dia seguinte da morte do Buda, o pessoal acordou, foi fazer a prática e aquele lugar estava vazio. Dá para imaginar o que não foi o dia seguinte, né? Não queria nem abrir o olho. E aí chega e tem aquele lugar e não tem mais ali sentado. Então se conta que se eles visualizassem o Buda, produzia um impacto e a energia retornava. Então se começou a fazer isso, né? E ao longo do tempo foi ganhando as cores das sabedorias. Então são diferentes formas de também se aproximar desse assunto, que é muito interessante, né?
Mais recentemente, o primeiro mestre que vai trazer esse assunto, esse tema para o Ocidente de uma forma elaborada é Trungpa Rinpoche. Então, a partir do início dos anos 70, especialmente, quando ele chega nos Estados Unidos, né? E, em grande parte, se a gente está aqui hoje, muito se deve a ele, né? Ele fez uma coisa completamente heróica, assim, de sair de um contexto tibetano muito tradicional, em que não havia um isolamento que a gente não consegue calcular o quão profundo ele era, né? Então, o Tiago Rinpoche, na biografia dele, ele fala que quando eles ouviam sobre aviões, eles só conseguiam imaginar um pássaro de ferro. Eles não tinham uma referência, né? É um pouco como o Davi Copenaua, na Queda do Céu, ele conta que quando ele, enfim, chegou em Manaus a primeira vez, e ele viu um Fusca, ele disse, nossa, que tartaruga estranha, né? Ela anda rápido. Porque os tibetanos eram um pouco assim nesse sentido, né? Eles tinham uma profundidade, mas não tinham o contato com o mundo ocidental, né? Então, o Trungpa, ele fez essa transição em muito pouco tempo, né? Então, ele chega nos Estados Unidos, no início dos anos 70, vindo de uma transição muito rápida, né? Em muitos níveis, né? E ele vai, então, se jogar de cabeça para tentar entender que seres são esses, no caso, assim, mais ou menos nós, né? Do que vive, do que se alimenta, né? E ele vai realmente gerar um interesse sem guardar nada de reserva, né? Ele vai se jogar, literalmente, né? Ele vai até o fim da vida nesse sentido. Mas graças a ele, o Dharma ele consegue surgir por dentro da experiência de mundo como a gente percebe ela, e não como uma experiência tibetana, né? O Zonza Rinpoche, ele comenta isso, né, da importância do papel, da importância de Trungpa Rinpoche, porque muitos lamas tibetanos, asiáticos, eles vêm ao Ocidente oferecer atividades de final de semana, retiros pontuais, mas eles voltam. A vida deles está lá. E o Trungpa veio e não deixou nada, não ficou nada para trás, ficou tudo para trás, né? E ele veio com tudo para cá, né? Então, graças a isso, a gente conseguiu gerar uma linguagem e recentemente, todo o que ele produziu aqui de ensinamento, de visão, de sabedoria, foi traduzido para o tibetano. Não aconteceu um movimento contrário, né? Que é muito interessante. Outro dia eu estava vendo o Zonzer contando que ele estava num local e as pessoas deram a coletânea completa dos ensinamentos do Trungpa em tibetano para ele, que tinha originalmente surgido tudo em inglês. Eles traduziram para o tibetano e agora os monges e os tibetanos, em geral, eles estão começando a estudar porque é um Dharma que ele é diferente. Ele é o mesmo, mas a apresentação ela é diferente, porque é uma outra mente que está um pouco acontecendo ali, né? São sofrimentos, angústias mais particulares, assim, que a gente tem, né? Então, ele vai ser o primeiro a trazer essa noção das sabedorias. E, então, ele tem um livro maravilhoso que se chama Caos Ordenado. Ele não tem em português ainda, né? Mas ele é um livro ótimo, porque é o primeiro ensinamento de Trungpa Rinpoche no Ocidente, em inglês, aqui dentro desse nosso contexto, que vai começar a trabalhar com essa imagem do que a gente vai chamar das cinco sabedorias. Então, a gente vê por todos os lados, né? Sempre que a gente vê as bandeirinhas das cinco cores, né? A gente tem as imagens dos Budas ali, também no quadro de 200 itens, né? Tá por tudo. Aqui também, né? A gente vai vendo essa noção das sabedorias. E ele vai usar essa imagem de caos ordenado, porque ele vai apresentar o Sansara como um caos. Literalmente, né? Essa parte a gente já sabe. Mas ele vai nos convidar a perceber, a notar que dentro desse caos é como se houvessem certos padrões. Ou seja, a gente dentro do caos, a gente tem um padrão de raiva, a gente tem um padrão de apego, a gente tem um padrão de inveja, a gente tem um padrão de ignorância. Ele vai percebendo certos padrões. Esses padrões, eles são descrições didáticas, né? Eles não são para a gente necessariamente se aferrar a eles, né? Mas são formas que nos ajudam a pensar e elaborar melhor as nossas próprias questões, né?
Então, a noção de causa ordenada, ela vem desse sentido. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz, se a gente não consegue aprofundar o aspecto neurótico da nossa mente, de entender ela, a gente não tem como imaginar que a gente vai conseguir penetrar no aspecto lúcido, no profundo dela. Porque vai ser sempre uma tentativa de escapar de um para chegar em outro. E é o que a gente já faz em Sansara. A gente se afasta do que é desagradável, tenta buscar alguma coisa que seja um pouquinho melhor. Isso é o que a gente chama de roda da vida. Só que esse método é como se agora a gente pegasse ele e utilizasse ele como a própria contemplação do caminho. Então, a contemplação do aspecto caótico, dentro dele, vai revelar o aspecto profundo. Então, ele começa a apresentar isso. O Trungpa Rinpoche vai ter alunos e alunas brilhantes. Então, entre elas, a Francesca Fremantle, que é uma praticante inglesa maravilhosa, e ela vai então produzir esse material que se chama Vazio Luminoso, que é um estudo muito bonito, profundo dessa dimensão, entre outras coisas, das cinco sabedorias, né? Ela vai apresentar o Vajrayana, e para quem tem interesse nesses assuntos, são materiais muito bons, porque nos ajuda a entender o que está acontecendo. De forma geral, a gente é apresentado a essas formas de perceber o caminho espiritual e a gente não consegue metabolizar direito o que eles estão querendo dizer ali, né? Então, ali ela vai explicando com calma. Mais adiante, na verdade, elas são colegas de época, né? A Lama Tsutrinhalyon também vai produzir uma forma muito profunda de aprofundar isso, que é o que ela vai chamar a forma das mandalas, né? Então, ela tem um outro texto maravilhoso que se chama Wisdom Rising, que também não tem em português ainda. Eu falo ainda porque vai que aparece alguém que anima, né? A traduzir, né? É um texto lindo, assim. E ela tem uma formação maravilhosa que ela oferece, né? Ela criou quase que um método terapêutico da gente olhar as sabedorias, cinco sabedorias, e utilizar como um caminho de transformação. É lindo o trabalho dela, né? Então, esses materiais começaram a surgir para nós. Então, eles estão disponíveis, né? Mas todos eles começam nos convidando a olhar com uma forma mais profunda para a nossa vida e como que ela acontece. Então, essa imagem de que a gente não consegue escapar do samsara para então buscar um aspecto lúcido, ela é enfatizada muitas vezes. No Zen, tem uma imagem que eu acho muito forte, que eles perguntam assim, né? O que que é o caminho? Aí o mestre Zen, ele diz, o caminho é uma pessoa caindo dentro de um poço com os olhos bem abertos. Essa imagem ela é forte, porque quando a gente imagina caminho, provavelmente é alguma coisa tipo aqueles desenhos animados, assim, dos ursinhos carinhosos, que eles começam a andar umas nuvenzinhas e eles vão se distanciando de uma coisa suja, assim, poluída, mal cheirosa, né? E vão indo para um nirvana que fica em algum lugar séptico, assim, né? Só que não. Ele vai dizer, o caminho é eu cair num poço. Essa parte a gente já faz também. A questão são os olhos bem abertos, né? Os olhos bem abertos dentro do poço. Então é muito contraditório, porque dentro da visão comum é completamente contraditório, porque a visão comum que a gente tem, ela é um pouco como um jogo, né? Em que a gente está jogando, a gente avança 5 casas. A gente joga, eu avanço 3 casas. Aí a gente derrapa, volte 5 casas. Aí a gente volta lá. Eu voltei 5 casas. E aí a gente está quase chegando. Aí volte do início. Aí joga lá, volta o nosso peãozinho, começa tudo de novo. A gente volta do retiro, pensa, bom, agora vai, né? Dá 5 minutos, é só abrir o celular depois do retiro. A gente já volta. Então, essa é a nossa visão comum, que a gente vai indo, a gente derrapa e retorna, vai indo, derrapa e retorna. A gente tem uma resistência fácil de olhar como que a gente vai desistindo
um evolucionismo espiritual e vai olhando de uma forma mais crua, né? Então, essa imagem dos olhos bem abertos caindo dentro de um poço, ela é um pouco que o caminho vai oferecendo para nós. E o aspecto assim de sabedorias, ele vai nos convidar a olhar para isso, porque ele vai convidar a gente a olhar para as intransigências que a gente manifesta através da raiva, através do apego, através da ignorância e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, vai nos lembrar que o fato disso estar presente em nós, por incrível que pareça, é a própria manifestação das sabedorias dentro de nós. Então, se a gente olhar a imagem da roda da vida, como tem ali no, nesse quadro, né? Vocês vão ver que na cabeça do Maharaja, que está segurando a roda da vida, tem 5 caveirinhas ali. E essas 5 caveirinhas, elas representam as 5 sabedorias mal praticadas por todos nós. Então, todos os seres da roda da vida já praticam as 5 sabedorias, mais ou menos. O problema é o mais ou menos. Então, isso é muito interessante também, porque nos retira de uma posição de que a gente não tem algo, aí a gente faz prática para obter aquilo. Que, bom, se a gente parar para perceber, a gente sempre perde depois, né? Aí como que é começar a prática de um lugar em que a gente já tem, só que a gente só não está vendo. Então, o que que eu estou vendo que está escondendo outras coisas? Ou como que o que eu estou vendo não está me permitindo ver além do que eu estou vendo? Então, as 5 sabedorias nos lembram disso, ou seja, elas já estão acontecendo por dentro de nós. Só que a gente não está suficientemente conscientes disso, a gente não está suficientemente lúcido com relação a esses processos. Então, a noção das cores, que a gente vai começar a olhar amanhã também, ela é muito interessante, porque ela representa o fato de que cada uma das sabedorias, cada um desses processos internos, é como se, da mesma forma que a gente tem a sensação, e isso é um processo só simbólico, didático, né? A gente tem a sensação que a luz reflete sobre as coisas, então as coisas iluminam, uma coisa de fora, assim que acontece, né? A gente também tem a sensação que quando a gente começa a observar que a própria experiência de vida das coisas, ela brota de dentro de nós, né? Isso é fácil de ver quando a gente mora num lugar com uma pessoa e de repente a pessoa vai embora. Ou a nossa vida está acontecendo num certo formato e de repente aquilo termina repentinamente. Aí a gente chega em casa, a gente chega na nossa mesa, a gente chega no nosso quarto e nada mais tem vida. É como se tivesse apertado um botão, tivesse vazado tudo. Tá tudo lá, mas não tá. Tá e não tá. A vida desapareceu. Ainda que tá tudo pendurado, não tá mais. Aquilo a gente não sabe o que está fazendo aqui ainda, né? Então essa percepção, essa sensação de que a vida ela vem de dentro, ela não vem de fora, ela é um pouco o que as sabedorias nos ajudam a olhar, porque é como se as cores da mente se derramassem sobre a tela das coisas. Então, as coisas, elas são só uma tela, mas o que vai dar cor para elas é a qualidade da mente. Então, o fato dessas ser apresentado por cores é para nos ajudar a lembrar disso, né? Então, o fato de que cada coisa que a gente olha não está ali de fato, mas é a nossa mente que de alguma forma produziu aquela vida. Aqui, essa noção das cores ajuda a gente a lembrar disso. Então, a cor do que eu estou vendo, ela é uma cor que vem de dentro. Então, isso conecta com o Prajnaparamita que está no título da atividade, né? Foi um puxadinho dentro da ideia do estudo, né? Um puxadinho. Então, hoje, a gente não vai entrar nas sabedorias, porque a gente tem um dia de amanhã. Hoje, a gente vai olhar a roda da vida. Por quê?
Porque olhando a roda da vida, a gente vai ganhando uma sensação melhor do cenário que a gente vai precisar trabalhar com ele. Ou seja, a gente não está aqui para fugir da roda da vida, que é o poço. Mas é como é que a gente abre melhor o olho dentro do poço. Como é que a gente vê melhor a própria experiência de realidade, né? Então hoje a gente vai começar, amanhã a gente vai continuar, mas hoje a gente começa a olhar isso, né? E o Buda, ele usava uma imagem que ela é muito comum no budismo tibetano, no Zen também, né? Que no Zen eles usam a analogia das quatro montanhas. Então é como se eles convidassem a gente a perceber que cada um de nós é como se tivesse ilhado, cercado por quatro montanhas. No budismo tibetano eles usam a imagem de quatro rios, mas a imagem é a mesma, né? Que é nascimento, doença, envelhecimento e morte. No Zen, eles transformaram isso num koan. É como se fosse uma pergunta que não te deixa dormir. Porque a pergunta que eles colocam é assim: as quatro montanhas vão desabar sobre você, num certo momento. E para onde é que você vai? O que você vai fazer quando elas, né, elas caírem? Então, a montanha do nascimento, uma hora ela vai cair sobre nós, doença também, envelhecimento já está, né? E a da morte. Elas caem. E aí, o que que a gente faz com as quatro montanhas? Como se na visão do Zen, essa única pergunta curta, ela ajudasse a gente a preparar a própria base da nossa vida, né? O que que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo, né? As quatro montanhas estão aí o tempo todo, né? É uma forma didática, interessante de pensar, né? Nascimento, a gente tem às vezes a teimosia de pensar como se fosse só o nascimento físico nosso, né? Mas é muito mais profundo que isso. Ainda que o nascimento físico, ele já é muito profundo. Que ele tem muitas camadas simbólicas, né? A gente pode se imaginar lá dentro de um lugar completamente protegido, tá tudo conectado lá, tu não tem que te preocupar com nada, quentinho, e tem uma hora que, flupt, né? A gente é arremessado lá de dentro. Isso a gente não é tirado, mas o nascimento vem, não tem como escapar do nascimento. E nascimento não é fácil. A gente não lembra, mas assim, o buraco é pequeno que tem que passar, né? E é um choque muito grande, porque tem que começar a respirar, de repente, não respirava, e por aí vai, né? A gente alimentar daqui a pouco, tem que descobrir um monte de coisa, e não tem como voltar. Não gostei daqui, deixa eu voltar, também não rola, né? E mais do que isso, não dá para levar nada. Ou seja, a gente tinha uma vida que tu não pode levar nada. Assim, eu vou levar um rim da minha mãe, não dá. Não consegue levar nada lá de dentro, né? Não leva nada. Então a gente é arremessado de uma vida para outra e deixa tudo para trás. E não sobra nada, a gente já passou por isso, né? Então a gente já começou assim, né? E a gente chega sem nada, né? Pelado, assim. A gente não sabe nada, a gente só sabe chorar. Então a gente chega muito vulnerável, muito frágil, né? É um milagre quando a gente começa a pensar tudo que a gente já passou para estar aqui hoje, gente, não é pouca coisa. Foi um cuidado infinito que tiveram com a gente, assim, né? Além da conta. E a fundo perdido também. Então, o nascimento é isso. A gente nasce e a gente não consegue escolher direito, né? O que vai nascer, como que vai nascer, quando que vai nascer. A gente nasce. Então, nascer não é muito fácil. É paradoxal, porque às vezes a gente escolhe nascer em uma outra condição, né? E o nascimento ele é interessante, porque às vezes ele parece muito positivo, né? Então, a gente chega num lugar novo. Aí a gente foi morar numa outra cidade, daí a gente não sabe direito o que as pessoas fazem no fim de semana, quem são as pessoas, onde é que é a padaria, o mercado, o que que tem à noite para fazer, o que o pessoal faz, né? Fim de semana, né? No parque, o que que tem para fazer aqui? Então tem uma sensação um pouco de abertura, né? Uma curiosidade, é tudo um pouco novo e a gente está desbravando, então tem esse senso
talvez de aventura junto. Só que é bem provável que tenha também um aspecto um pouco duro, porque assim, a gente não conhece nada também, né? A gente não sabe, tu tem que descobrir, não é fácil necessariamente, tem que fazer surgir energia da onde, né? Então a gente vai passando por situações que às vezes, ainda que a gente escolha nascer, não é fácil, mas tem nascimentos que a gente passa que a gente não escolheu nascer, né? Então a gente às vezes não quer nascer na vida nova, e aí a gente tem que quer levar algumas coisas junto da vida passada, não dá para levar junto. E a gente nasce, mas é teimoso, quer nascer igual, quer ter a vida igual que tinha antes no lugar novo, né? Aí que é as mesmas coisas que tinha na outra vida, né? Aí a gente traz a vida passada para a vida atual, né? Se a gente nasce muito rápido, é muito fácil de perceber a gente tentando repetir a vida antiga, né? Por exemplo, a gente está dentro de um contexto, numa rotina, numa relação, num trabalho, num conjunto de hábitos, né? E de repente aquilo se termina, a gente só sabe fazer aquilo, a gente puf, começa a repetir tudo igual. A gente não interage direito com o que está acontecendo na nossa frente, né? A gente ainda não, a gente leva um tempo para nascer. Então, nascer não é uma coisa rápida, nascer de fato num outro contexto. E o Lama usa muito essa imagem, né, de um passarinho que está pousado na beira na pontinha de um galho de árvore, né, que ele vai voar. Isso é, o vento vai bater e ele vai transmigrar, ou seja, ele vai voar em algum momento e vai nascer numa outra condição. Então é o fato de que a gente, querendo ou não querendo, a gente sempre acaba de alguma forma tendo que nascer numa outra situação que a gente não necessariamente estava esperando, né? A pandemia nos fez nascer de outros jeitos, se não 100% da vida, mas a gente teve que nascer em casa, assim, né? Ficar um tempo em casa, a gente teve que nascer numa outra condição de trabalho, talvez. Muitos casamentos terminaram na pandemia, muitos novos começaram, né? Então, teve muitas vidas que nasceram ali, que a gente se obrigou a nascer. A gente talvez não estava pensando, não estava no nosso roteiro, né? Então, nascer acontece. E, então, a gente tem o que o Buda chama do sofrimento do nascimento, que a gente não chama de sofrimento, né? Mas interessante, por exemplo, quando a gente olha a própria forma que a indústria se constrói, né? A gente tem uma indústria para celebrar o nascimento, né? A parte da morte não, mas assim, a parte do nascimento é uma super festa, né? Mas aquilo é um pedaço da realidade. Então, o Zonzar Rinpoche, ele lembra isso, né? A gente celebra um pedaço da realidade, assim, uma faixinha. E tem todo um porvir depois que a gente não foi apresentado. Então, isso o Buda vai chamar do sofrimento do nascimento. Depois ele diz, depois a gente tem o sofrimento da doença. Que o sofrimento da doença, ele pode parecer que ele é apenas o fato da gente ter um corpo que é vulnerável, que está exposto a vírus e bactérias e essas coisas, né? E a própria impermanência orgânica do corpo. Às vezes a gente imagina também que a prática espiritual ela pode nos oferecer um tipo de garantia ou de previdência contra a doença, né? O que eu tô para ver ainda acontecer. Porque a gente tem muitos grandes mestres assim que morreram de câncer, por exemplo. O Karmapa foi um deles, o 16º Karmapa. Então é muito interessante, porque é como se, nossa, às vezes eu fico com essa sensação, né, que a nossa cultura descobriu o aspecto interno das doenças. Então tudo é assim, não, mas isso aqui é porque você tem raiva, isso aqui é porque não sei o que. Aí eu fico olhando aqueles grandes mestres que morreram daqueles cânceres, né? Eu não sei, né? É óbvio que isso influencia, é matemático que sim. Mas não explica tudo. Então, a conta não fecha, né? Porque o que que faltou para eles de prática espiritual, né? De meditação, de recitação de mantra, e como é que ficaram doentes, né? Onde é que está a falha na Matrix aí, né? Então, a gente não tem uma garantia de que a gente vai meditar, a gente não vai ficar doente. É óbvio que a saúde provavelmente vai melhorar e vai equilibrar. Essa parte não precisa nem estudar muito, né? É só a gente ver que o corpo ele ficando mais estável,
ele descansando, encontrando uma posição menos agitada, a gente permite o próprio corpo, com a inteligência que ele tem, se regenerar e se recuperar. A gente permite que essa inteligência ela opere. Mas ainda assim a gente tem dimensões que fogem do nosso controle, completamente. Dimensões kármicas, basicamente, que dizem respeito a ter um corpo, né? Mas também a doença ela introduz outras dimensões para nós, como por exemplo o, uma relação com o desconforto, ou com a própria impermanência das coisas, né? Porque a doença é o desconforto. A gente está indo bem, aí, mas hoje eu não estou legal. Então tem uma dor de cabeça, tem um imprevisto. Eu tinha marcado isso e justo hoje eu fui ter acordar com o nariz trancado. Justo hoje eu estou ruim. Justo hoje. Então tem um desconforto que surge de uma volta que a realidade deu na gente, e a gente não estava programado para ela. Isso pode estar ligado a um acontecimento do corpo, mas é como se, no fundo, é uma vulnerabilidade que a gente tem, uma fragilidade para qualquer tipo de desconforto. É o desconforto de chegar em casa e não ter. Tu vai ligar a luz, não tem luz, caiu a luz. Aí tu vai fazer um café, não tem café. Aí tu vai pegar a toalha para tomar banho, a toalha está meio mofada, cheiro de cachorro molhado. Aí tu vai lavar roupa, a máquina não funciona. Aí tem um desconforto. A gente tinha programado aquilo, não vai. Isso é uma espécie de sofrimento da doença também que a gente carrega, porque é uma incapacidade nossa de lidar com o imprevisto, de lidar com o que acontece, sempre acontece, mas a gente não coloca dentro do planejamento, né? Então, isso está dentro do grande sofrimento da doença também. A nossa dificuldade de Trungpa Rinpoche que dizia, não sei como é que vocês conseguem planejar as férias e não colocar no planejamento das férias que o pneu vai furar. A gente tem várias coisas que a gente não coloca como se nunca fosse acontecer, né? Então, isso é como se fosse uma visão do nosso karma de não incluir o aspecto vulnerável das coisas, né? Que ele está completamente presente, 100% presente. Quando a gente começa a olhar assim, é um milagre que o corpo funcionar, né? Porque ele dá pane por muito pouco, né? É uma veiazinha que entope já deu ruim. É muito pouco para parar de funcionar direito, né? Um microvírus minúsculo já derruba uma galera, né? É muito impressionante. Então, isso é o karma da doença. Então, o karma da doença, ele tem uma relação também com uma dimensão um pouco hipocondríaca, né? Que é um pânico, assim, né? Medo. Uma pessoa vai ficando meio paranoica, assim, né? Neurótica, né? Então, é uma exacerbação, porque tem uma coisa tu tá com desconforto, mas tem a outra parte que é, pensa, meu Deus, eu vou morrer agora. Então a gente consegue exagerar legal, assim, né, os desconfortos médios, assim, que a gente tem, né? E, e a gente vai especialmente ficando também, às vezes, muito sensível e não conseguindo lidar com desconfortos menores da vida, né? Porque a gente vai se protegendo, 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 a gente vai não mais necessariamente conseguindo lidar com os desconfortos maiores do dia a dia, das relações, do mundo, né? Porque a gente vai criando uma visão que não tem espaço para o desconforto, não tem espaço para dor, não tem espaço para imprevisto, não tem espaço para um monte de coisa, né? Né? Eu não boto a perna. Às vezes é uma coisa pequena que acontece e eles fazem tudo isso com a gente, né? É um dedinho. Eu lembro uma vez uma pessoa da minha família, ela trincou um ossinho do pé, que foi até o joelho que trancaram tudo. Impressionante. É o karma da doença que a gente tem, né? Então, o karma da doença, às vezes, ele está também relacionado com o karma do envelhecimento, ou não, né? Então, o karma do envelhecimento, ele também é um karma que nos pega, porque
Ah, envelhecer, ele pode parecer que ele está ligado unicamente ao aspecto de a gente ficar velho. E que ao ficar velho as coisas vão não funcionando direito, né? Mas é muito mais profundo que isso, porque significa que o tempo passa, né? E o tempo tem passado cada vez mais rápido. E que quando o tempo passa, tem coisas que vão ficando e a gente não sabe mais lidar direito com elas também. Então, é interessante, assim, porque para quem tem, vamos dizer, mais de 30, todo mundo teve uma coleção de CD alguma vez na vida, né? DVD também, né? Hoje vai fazer o que com aquilo, né? Coleção de CD, de DVD, tu não tem nem onde tocar mais aquilo direito. Quem tem DVD em casa ainda, né? Os computadores hoje, caríssimos, talvez venham com leitor de CD, né? Vai diminuindo, assim, né? Não sabe mais o que fazer com aquilo, né? Não faz nem muito sentido. Não está nem falando de videocassete, VHS. Então, são tempos que passam e aquilo fica sem conseguir encaixar direito, né? Não consegue encaixar. Mesmo o dinheiro, outro dia eu fui no mercado pagar com uma nota, a pessoa do caixa me olhou, deu pra nota. Fazia tempo que não ouvia uma daquelas, né? Ela disse um momento. Aí chamou o gerente olhou para a nota, continuou. Aí passou, né? Mas eu fiquei um tempo ali, né? Falei assim, gente, ninguém mais usa dinheiro, né? Passou, uma coisa maluca, assim, passou. Envelheceu, muito, muito impressionante, né? Passou muito rápido, né? Então é uma mudança acelerada das coisas que tu não sabe mais o que fazer depois com aquilo. E a gente não escolhe também, aquilo vai ficando. E agora com o chat GPT, a gente não consegue calcular o que vai acontecer ainda. Porque tem uma quantidade relativamente gigantesca de, eventualmente, profissões ou de, enfim, ofícios em geral que vão ficar inúteis. Eles vai fazer tudo ali por dentro, né? Eu estava conversando com uma pessoa agora, no período que eu estou viajando, ela estava me dizendo, ela trabalha num órgão público, ela tem que fazer relatórios, é o chat GPT que faz. Todos os relatórios, coloca ali, faz perfeitamente, né? Faz tudo. Revisa. Coisa incrível, né? A gente faz tudo hoje, tu faz as artes, né? Tu compõe música, tu faz tudo ali por dentro, né? Muito incrível. A gente não consegue calcular o que que vai acontecer, né? Vai ter uma atividade aqui em São Paulo, parênteses, que não tem nada a ver com o budismo, que é o lançamento de um livro do Anders. Gunther Anders. Ele era o marido da Hannah Arendt por um tempo. Ele era um físico que ele estudava energia nuclear, a bomba atômica. E vai ter o lançamento desse livro semana que vem aqui em São Paulo, acho que é na quarta-feira, com o Eduardo Vieira de Castro e a Débora Danowski, né? E eles vão estar aqui em São Paulo debatendo esse livro, porque o Gunther Anders, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, a bomba atômica foi criada, mas a gente não consegue pensar a bomba atômica, no sentido que a gente criou algo numa escala que o nosso pensamento não dá conta da escala daquilo que a gente criou. A gente não consegue chegar na escala do que foi feito, a gente não consegue chegar perto daquilo, não tem como. É muito. A gente está olhando para o barquinho, só que o troço é maior que o Titanic. E a gente não tem visão. Assim, tu olha, tu não enxerga, não tem como. Então, ele tem muitos. É como se ele tivesse criado muitos meios hábeis para ajudar a gente a pensar um pouco o que está acontecendo agora em outras escalas, como escala ambiental, por exemplo. Esse ano ele está um ano assim, completamente bizarro, né? É o primeiro ano que eu estou vendo, também agora conversando com um monte de gente. Aí tinha um pessoal de uma universidade que eu visitei, da área ambiental, climatologistas, e um deles dizendo: Não, eu estou saindo. Eu vou aproveitar o tempo que ainda tem com a minha família. E com aquilo, né? Eu pensei, gente.
é um negócio tipo paciente terminal, assim. Ele dizendo, olha, vai ficar muito pior e eu quero aproveitar o tempo que eu tenho com minha família. Deu de universidade para mim. Não tem mais. Chega. Porque é como se estivesse entrando, né? Ele estava dizendo, está entrando num ritmo que está descompassado completamente e não tem mais direito como prever. Claro, as previsões são assim, esses picos de calor como a gente está tendo agora, eles vão ser os dias mais quentes, vão ser progressivamente mais quentes, né? Até o ponto que tem cidades que vão ficar inabitáveis, porque elas vão ter 250 dias por ano de picos de calor. E não tem um ar-condicionado para dar conta. A conta não vai fechar mais. Não vai, né? É um outro regime climático, né? Então, isso também está ligado ao aspecto do envelhecimento, do adoecimento, né? E aquilo numa escala que a gente não consegue pensar direito ainda, né? Eu fiquei muito chocado, porque com essa posição dele, assim, né, é quase um paciente terminal, literalmente, assim. Eu tenho tempo, né, vou me despedir, vou ficar aqui, vou ficar ali. Então, isso é uma dimensão do adoecimento, do envelhecimento que a gente vai notando, né, de forma muito acelerada. E, mas tem outras formas também da gente olhar para isso, porque o envelhecimento também, ele está ligado a uma dimensão sutil, no sentido de que não é apenas o tempo passando, ou alguma coisa ficando enferrujada ou qualquer coisa do tipo, mas mais do que isso, é um fechamento interno. É uma incapacidade nossa de se manter aberto e curioso com relação às coisas. Então, é mente de velho, que não tem uma idade. Um dia no Instagram eu vi um senhor de 88 anos se formando em matemática. Assim, caramba, né? Eu nem novo entendo matemática, né? Não tenho mente para isso, né? 88 anos, né? Muito impressionante. Então, é uma posição interna, ou seja, é uma curiosidade, um achar que dá, achar que legal isso que estão fazendo. Então, é uma mente curiosa, né? É uma mente aberta. Mas a mente envelhecida, ela é uma mente que mais ou menos ela vai olhando assim, né? Que a gente tem essa mente também, que é a mente que olha e pensa, não, eu já sei como é que é, já entendi aqui como é que funciona. E aí é como se a gente fosse achando que a vida é isso e não tem mais muito o que fazer. Aí a gente já sabe como é, o fulano é assim, o fulano é assado, e daqui a pouco é o Natal, aí em janeiro não sei o quê, e a gente já vai tendo umas certezas. E aquelas certezas elas vão nos impedindo de experimentar outras coisas. E num certo momento a gente acha que não dá tempo para mais nada. Então é muito impressionante, porque é um aspecto interno, no fundo, que acontece, ele não está ligado a uma situação externa. Esse achar que dá, ele é interno, ele não é definido, delimitado necessariamente por uma circunstância externa. Ele é uma capacidade de olhar e ver que dá para fazer. Então, hoje a gente está sendo super desafiado, testado nisso, né? Como é que a gente vê outras coisas, né? Como é que a gente aprofunda o que a gente está fazendo. O Lama usa uma imagem interessante também, talvez já tenham ouvido dele, né? Ele diz que a gente também tem muitas dimensões da nossa vida que foram futuro, que a gente visualizava como futuro para nós, e que num certo momento elas viraram passado, sem nunca terem estado no presente. Isso é muito interessante de pensar, né? A gente teve muitos futuros, possibilidades de futuro, coisas para frente, que nunca passaram pelo presente. Elas, foram arremessadas assim para um passado, né? É curioso porque a gente vai andando no futuro, futuro. Aí tem uma hora que a gente diz, isso aqui eu acho que eu não vou mais fazer. Aí, puf, te bota para o passado, né? A gente nunca chegou a fazer, mas não sei se eu vou fazer tal coisa, não sei se aquela viagem que eu queria fazer ainda vou fazer, ou se aquele retiro, ou se tal coisa. Acho que não. Então ou como se portas que a gente sente que vão se fechando, que a gente pensa, na minha vida, acho que eu não faço mais isso. Então, o aspecto, muitas vezes, ele é mais interno do que externo nosso, né? Então, essa mente, ela é uma mente que vai se fechando, ela vai catalogando as experiências, ela vai dizendo, isso aqui eu conheço, isso aqui é assim, isso aqui é daquele jeito. E a gente vai ficando, então, enrijecido. É uma mente que vai
olhando como se já conhecesse tudo. E ela vai ficando muito chata, né? Ela vai ficando monótona, ela vai ficando pesada, ela vai ficando repetitiva, né? Aí depois, nascimento, doença, velhice, morte. A morte, ela também, ela não é só a morte física, né? É também. Então, a gente vai vendo que a gente pensa pouco sobre a nossa própria morte, né? Porque culturalmente a gente tem introjetado uma sensação que é tipo agorar a vida do outro, né? Tu tá chamando e tu tá desejando aquilo para a pessoa, né? É um tema meio mórbido, assim, então é como se nunca fosse permitido falar, tu não tem espaço. Se a gente chegar na nossa família e começar a falar sobre esse assunto, fiu, experimentem. Não dá, né? A gente tem medo, a gente não tem ferramentas. É muito impressionante, a gente não sabe o que fazer. Aí tem alguém perto de nós que está morrendo, o que que a gente diz, né? Como é que a gente ajuda alguém que está morrendo, por exemplo? É bom a gente pensar sobre essas coisas. Se a gente já, com certeza já morreu gente perto de nós, mas a tendência é que só vai aumentar. E como é que a gente ajuda? E se a pessoa tem um caminho, o que que a gente ajuda? A pessoa não tem um caminho espiritual, por exemplo, a pessoa está morrendo. O que que a gente diz, né? Como é que a gente ajuda? Como é que a gente se prepara para a nossa morte? O budismo ele dá muita ênfase no aspecto da contemplação da própria morte. Tanto em aspectos absolutamente práticos, assim, da gente preparar um testamento, por exemplo. É estimulado que cada um de nós vá pensando no seu próprio testamento. O que que quer que faça com todas as nossas coisas? Por exemplo, cada um de nós tem pelo menos uma gaveta no roupeiro, né? Alguém vai cuidar daquilo depois, né? Para onde? É as nossas coisas, né? As nossas coleções, coisas engavetadas que a gente tem, né? E o imagina, o nosso WhatsApp, eu fazer o quê com ele, né? Se a gente tem alguma rede social, o que vamos fazer com ela, né? As identidades que a gente tem por aí, tem que encaminha isso, né? E esse aspecto prático, assim, dos pertences, ele é muito necessário que a gente... É um processo, a gente parar para olhar, é redução de danos. Que o que dá de confusão, quando morre alguém, isso ficou mais ou menos, para não dizer que não ficou resolvido, para dar briga, olha, pior aparece, né? De cada um. Então, isso, no mínimo, é uma forma de redução de danos, assim, que a gente vai trabalhando. Porque a gente vai deixando menos coisa para que quem fique tenha que brigar ou decidir, aquilo já está decidido de antemão, já deixa aquilo encaminhado, né? O que quer que faça com o próprio corpo? Vai ter plano funerário ou não vai ter plano funerário? Então, essas coisas, né? Pensa em tudo. Quer ser cremado ou não quer ser cremado? Então, tem textos que vão nos ajudando a pensar cada parte, que é uma forma da gente já ir visualizando como é que vai ser, o que que eu quero que aconteça, o que que eu quero que faça com as minhas coisas, assim por diante, né? Então, a gente vai colocando isso, né? Como... E vai falando, vai trabalhando isso, vai tirando de uma região de sombra, de uma região do tipo, não, não tem ninguém aqui, né? Vai colocando aquilo e aí vai diminuindo também o tamanho do monstro. Porque o monstro, muitas vezes, ele vai se fazendo por não olhar, por evitar, por desviar, por isso e aquilo vai, na verdade, tornando maior e maior. Então, quando começa a falar, mas falando com habilidade, olhando com calma, aquilo vai também sendo, passando a ser visto de uma forma como algo que vai ser, que é inevitável. Não é num certo sentido, é inevitável. A gente olhando para nós, olhando para os que estão perto, como é que a gente se prepara, né? A gente se prepara para a nossa, como é que a gente se prepara para dos próximos, né? Que a gente quer que seja feito. Então, esse processo do morrer, ele é muito transformador, porque
as mortes acontecem. Aqui a gente está olhando numa escala ainda da morte física, né? Mas se a gente vai olhando em vida, a gente vai passando por várias mortes. E essas mortes que a gente vai passando, ela é interessante de olhar, porque dentro dos 12 elos, a morte, ela é o 12º elo dos 12, né? É o final desse processo. Só que é uma roda. Então, pronto, a gente morre. Em japonês, a Monja Japanha fala sobre isso, né? Tem uma palavra em japonês que a mesma palavra, ela significa morte e vida. É o mesmo fenômeno, que nunca é o fim, é sempre um início. Tu não divide, né? Aqui a gente tem duas palavras, é como se a gente tivesse dois universos, fosse luz e sombra. Mas ela, uma vez ela comentando disso, né, que eles têm uma única palavra que na verdade traz esse aspecto que no fundo tu não separa, porque a morte na verdade sempre é o início de alguma coisa. E no budismo isso é muito evidente, porque a gente chega no 12º elo, a gente já pula lá para o quarto, que é assim, a gente morreu. A gente morreu numa vida que a gente tinha. Ou seja, a gente ficou sem aquele corpo. A gente não tem mais aquele corpo. Aquele corpo podia ser o corpo de uma relação, o corpo de uma profissão, o corpo de morador de um lugar, algum corpo, não tem mais. Só que é como se fosse, é impossível ficar sem corpo. Então, pronto, a gente ficou sem aquele corpo, a gente pula para o quarto elo, que nos 12 elos ele é representado por um barqueiro. O barqueiro é assim, a gente não tem mais o corpo, mas a gente está no nosso no nosso barquinho procurando terra firme. A gente quer atracar em alguma margem. Esse é o quarto elo. A gente está procurando um corpo, que é o quinto elo. O quinto elo a gente acha um corpo. Mas o quarto, a gente está procurando um lugar para renascer. Então, pronto, a gente corre, a gente já começa a procurar um lugar para renascer. Isso é involuntário. Não fica parado. É o famoso afilando. Porque a própria tradução de ser senciente, ela não significa apenas senciência, no sentido de uma espécie de capacidade de cognoscência, de consciência, mas o Buda ele também falava de ser senciente como ser em movimento. O fato que a gente está sempre se movendo, buscando alguma coisa. A gente sai do 10º, já cai para o quarto. Só que o quarto é o que é o mais nítido para nós, no certo sentido. A gente está buscando um corpo, acho que é uma nova vida. Aquilo não está muito inconsciente para nós. A nova vida pode dizer assim: agora eu quero ficar sem nada. Isso é uma vida. Eu quero ficar parado. Então, a gente ganhou uma vida transitória também, mas por um tempo ela vai ser essa. Só que a gente, quando procura uma nova vida, a gente procura um novo nascimento, depois da morte, a gente sempre vai buscar com base nas marcas que a gente teve. Então, se a gente está dentro de uma história que de repente termina, a gente tem várias coisas que a gente ficou críticas a ela. Ah, isso aqui não funcionou, essa pessoa não deu certo porque ela reclamava demais, eu também não fui cuidadoso, eu devia ter, enfim, tido mais cuidado, deveria ter pensado melhor, agora eu quero ser feliz mesmo. Chega de ficar me sujeitando ao que os outros querem. Agora eu descobri que eu quero ser feliz, eu quero fazer o que eu gosto. A gente vai para o quarto elo, a gente começa a pensar, o que que me faz feliz? A gente tem umas memórias, umas marcazinhas do que nos faz feliz. A gente vai buscar nascer desse jeito. A gente nasceu no quinto elo com o corpo que a gente conseguiu, com o karma que a gente tem. Aí a gente vai viver aquela vida, que também vai dar mais ou menos. Ela vai 10º, 11º, 12º. Pã! Aí a gente pensa, o que que deu errado? E a gente não desiste. Eu acho incrível. Não desiste, né? É impressionante. Então, o Buda ele chamava isso de Tanya, é, que é uma expressão que não é do budismo, na verdade, né? Essa grande cosmologia indiana antiga, né? Que é uma espécie de teimosia. Tanya é uma espécie de teimosia, né? Que ela é interessante de observar, ela é uma teimosia energética, porque a gente, quando vai numa direção, é quase como provar uma comida, né? E aquilo desceu redondo. Aí a gente tem o hábito
Tipo, puf, e para ali de novo. Escorrega, né? É como se tivesse lubrificado, assim, tá liso, né? E escorrega para dentro. Então tem uma facilidade de ir de novo naquela direção. Isso é o karma, né? Isso é o karma. Então a morte, ela nunca é o fim, né? Ela é o começo de alguma outra história. E às vezes a proximidade com a morte nos faz acordar, né? Nos faz acordar. Eu mesmo agora estava numa cidade, e uma pessoa me chamou no canto assim no intervalo e disse: "Olha, semana passada eu ganhei meu diagnóstico de câncer." Aí ele disse: "A minha vida parou." Aí eu comecei a pensar: o que que eu quero? Aí ele chegou lá no centro budista lá que eu estava, né? Dentro desse universo, assim, né? O que que é isso que está acontecendo que a gente chama de vida, né? Ou de morte? O que que é isso que acontece? É muito impressionante, porque a gente entra nessa aventura, mas ninguém nos conta direito o que que é que acontece, né? A gente chega já com uma lista de demandas. E é bom que a gente dê certo, né? Senão vamos mandar no psicólogo, por aí vai, né? A gente vai começar a achar que a gente é que tem problema, que a gente não fez certo. E é muito impressionante, né? A gente anda muito desavisado, assim, descuidado, literalmente descuidado, né? Do karma, de tudo, né? A gente não vem preparado para nada, na verdade. Nos preparam, assim, para lidar com a impermanência, com o nascimento, doença, envelhecimento e morte. Ninguém nos conta como fazer. É impressionante, né? E, e é curioso, porque a escola não fala, a família também não fala. Não tem nem como culpar, porque pensar pai e mãe, mas sim, os avós, também ninguém falava. Os bisavós também tinha que viver, tinha que sobreviver, tinha que botar comida, tinha que, enfim, pagar a conta de luz, tinha um monte de urgência. Tinha como assim pensar, né? Muito interessante. Então a gente entra desavisado nessa coisa toda, despreparado, né? A gente vai vivendo descuidado, despreparado. Então esse processo ele acontece, isso é chamado roda da vida. Dentro disso, a gente vai experimentando os karmas, as emoções, que amanhã, quando a gente começar a olhar com mais detalhe o aspecto das sabedorias, a gente vai começar a ter um mapa mais nítido dessas emoções e dentro desse caos, o que que seria esse aspecto mais próximo do ordenado, né? Não no sentido organizado, necessariamente, mas a gente vendo tendências, né? Mas nesse sentido de ver as tendências. Então, essa é a base de onde a gente trabalha, né? Que é a roda da vida. Aí tem muitos jeitos de sair, né? A gente pode usar o caminho do silêncio, o caminho da meditação, mas ele não é único, por incrível que pareça. A própria Jetsuma Tenzin Palmo, ela comenta que quando os chineses invadiram o Tibete e os tibetanos tiveram que fugir, quando eles chegam no exílio e eles começam a encontrar os ocidentais, sempre nos anos 60, eles começam a encontrar os ocidentais e os ocidentais começam a perguntar como é que se medita. E ela diz um negócio muito interessante, porque ela diz assim, como é que aqueles lamas tibetanos se deram conta que eles mesmos não sabiam muito o que dizer, porque por alguma razão, dentro do processo do Vajrayana, do budismo tibetano, o Alan Wallace fala sobre isso também. O aspecto, muitas vezes, do silêncio enquanto um caminho, que foi o que o próprio Buda fez, é como se ele tivesse ficado um pouco esquecido ali dentro, né? Por conta da profusão de meios hábeis que são possíveis também, né? E o próprio Dalai Lama se deu conta disso, né? Então, o Alan Wallace comenta que no início dos anos 70, quando ele foi morar em Dharamsala, estudar com o Dalai Lama, isso era o início do budismo no exílio, né? Isso tem mais de 50 anos. O Dalai Lama conheceu o Goenka. O Dalai Lama chamava o Goenka para ir a Dharamsala dar retiro para os tibetanos de meditação.
que passa, né? E o Alan Wallace conta que num dos intervalos do treinamento dele monástico, tinha um intervalo, assim, não dizer bem férias, né? Tinha uma brecha ali. A o Dalai Lama disse, todo mundo para o retiro com Goenka. Eles não tinham nem o que discutir, né? Foram todos. E aí o Alan Wallace conta que ele ficou muito chocado, porque ele vinha dentro desse processo tibetano tradicional, né? Ele era o único ocidental da turma, e de repente eram 10 dias só olhando a respiração. E aquilo era completamente perturbador, porque você vinha estudando bastante, né? Debatendo, lendo, né? Visualizando, mas aí você faz uma coisa tão banal quanto olhar a respiração. Não importa o quanto que a gente se ache, a gente descobre que a gente não consegue contar até 10. Humilhante. A gente não consegue manter a mente sem que ela... Não importa o pós-doutorado que a gente tenha feito, onde é que a gente morou, quantos idiomas a gente fale, o que a gente faz de malabarismo na vida. Conta até 10 ali, até 20. Aí ele se deu conta dessa coisa completamente profunda, que como é que tu acessa isso, como é que tu trabalha com isso, né? Então tem o caminho do silêncio, maravilhoso. O caminho do silêncio ele dialoga um pouco com o que a gente vai ver, mas aqui é como se tivesse um processo também luminoso que a gente utiliza, né, de contemplação. A gente vai ver também uma abordagem que vai também trabalhar com energia e também está associado ao próprio mantra de Guru Rinpoche, né? Que é a forma tradicional no budismo tibetano de se praticar a, o aprofundamento das 5 sabedorias através do mantra de Guru Rinpoche, né? Um Aham Guru Khyentse Drihung. Então, Sua Santidade Dilgo Khyentse Rinpoche tem um livro incrível que se chama Guru Yoga. Aí esse texto, ele, quando você olha o índice, ele tem lá a prática principal. Aí, quando você vai olhar a prática principal de Guru Yoga por Dilgo Khyentse, ele explica 5 sabedorias associadas ao mantra do Guru, mantra de Guru Rinpoche. Aí ele diz, Om Ahum é corpo, fala e mente. Aí cada uma das sílabas do mantra é uma das sabedorias. Aí ele ensina como contemplar cada uma delas e como fazer uma espécie de familiarização. Eles usam a palavra acumulação, que é a palavra expressão tradicional tibetana para isso, mas é uma acumulação da visão, né? Então a gente, quando contempla uma visão, a gente tem que se perguntar como é que eu moro lá dentro, como é que eu me mudo de malicuia. Não só que eu visite, né, ou veja de longe, como alguém que botou um quadro assim na parede e passa assim, dá uma olhada, nossa, que quadro bonito que eu comprei. E a vida segue, né? É tipo, olha, como é que eu pego isso para mim, né? Como é que eu vejo com os meus próprios olhos isso tudo, né? E fico lá dentro e não saio de preferência, né? Eu não ouse sair, mas não por força, mas por intimidade, né? Por proximidade. Então começa a surgir uma noção de um caminho de como que a gente se familiariza, gera intimidade e eventualmente mora lá dentro. Mora lá dentro. Isso é muito interessante, porque a gente pensa que a forma que a gente olha para as coisas, ela é dada, mas ela não é dada. Hoje a gente foi ali no Tomiotaki, que está tendo uma exposição de um fotógrafo japonês com a curadoria do Krenak, né? Aí tem diferentes etnias, né? Tem os Achaninka, tem os Xavantes, assim por diante. E é muito interessante as imagens, né? Porque tem imagens, algumas delas de rituais, né? Eles em situações de rituais. E é muito fácil a gente parar e olhar, como, nossa, que povo exótico, né? Olha o que eles fazem, né? Eles juntam lá e fazem assim, né? Eles fazem assado, assim por diante, né? Mas tinha um antropólogo americano muito interessante que ele escreveu um texto, toda a disciplina de introdução à antropologia, primeiro dia de aula você lê esse texto. Esse texto ele fala sobre um povo que se chama os Nassirema.
Os Nasciremas são um povo muito exótico que eles acordam de manhã e eles vão numa pia batismal e eles jogam água no rosto. E depois que eles saem dali, eles começam a fazer uma série de coisas muito estranhas. Aí, quando tu lê o texto, tu pensa, meu Deus, que gente estranha, né? Uma hora tu para e tu pensa, Nascirema. Aí quando tu lê o contrário, é American, né? Ele encontrou um jeito de produzir o mesmo estranhamento que a gente eventualmente teria vendo uma etnia isolada da profundeza da Amazônia sobre nós. Ele vai mostrando como que isso que a gente diz, não, minha vida é assim, eu acordo de manhã, eu vou lavar o rosto, daí eu vou fazer um café, daí eu vou pegar um carro, vou para o trabalho. Pense, que absurdo isso. Deu muito errado a vida, né? Deu muito errado, né? Pensa que é só assim que vive, né? Você agora quase 2 semanas na Amazônia. É muito interessante, porque é outra relação com o território, né? Porque tem muito rio, né? O rio é muito grande. Você vai no Amapá, que é a foz do Amazonas, se não tivesse me contado que era rio, não ia não. Você não vê nada do outro lado, assim, né? E tem maré que sobe, que desce, avança não sei quantos metros. Um negócio incrível aqui. É muito grande. E deslocamento é por barco, né? Muito deslocamento por barco. Você é um estado que você não chega por carro, estrada. Era de mapa em Belém, o pessoal de e era um absurdo que você não conseguia chegar na universidade, na UFPA, de barco. Eles fazem estrada, aí você chega de carro, chega de ônibus, chega de moto, chega de bicicleta, chega de barco. O barco, o rio é parte da vida, mas a forma que a gente foi pensando a vida aqui é como se não contemplasse, né? Não fosse nem, não fizesse sentido. É uma forma muito particular, muito específica de pensar a vida, mas é como se ela tivesse de alguma forma escondido de nós um universo de possibilidade de pensar outras coisas, né? Um universo impressionante. Então, a gente também, quando a gente encontra uma forma de olhar, aquela forma esconde muitas outras. Então, o caminho espiritual também, assim que surge o sectarismo, né? A gente descobre um caminho porque ele funciona para nós como um remédio que funciona por um período, a gente vira devoto daquele remédio, né? E aí a gente vira fiel, a gente vira crente do remédio. Mas todo remédio, se a gente não cuida da dosagem e assim por diante, ele não só, obviamente, tem efeitos colaterais, mas ele talvez perca o efeito com o tempo. O organismo pode ser que gere um tipo de imunidade que ele vai não mais necessariamente dando receptivo, porque já acostumou, aí tem que trocar. A prática espiritual é um pouco assim também. A gente vai fazendo, aquilo funciona, mas pode ser que com o tempo a gente diz, ah, isso aqui eu já sei como é que é. Se diz que o próprio Guru Rinpoche se deu conta disso, e uma das explicações que é dada, né, o Turpurgin fala sobre isso, de haver tantos termas diferentes, é que ele sabia que depois de um tempo as pessoas iam dizer, ah, não, esse termo aqui eu já sei qual é que é. Aí ele guardava um novo, parece criança, né? Nós, no caso. Aí aparecia um outro termo, aí a gente, olha, esse termo aqui é novo. Aí ele funcionava por um tempo. Aí depois, ah, esse aqui eu já sei como é que é. A gente precisa de um novo. É um pouco assim que a gente funciona, né? O Guru Rinpoche já previu essa parte. Então, são muitas possibilidades. Então, a gente aqui está começando a adentrar por alguma delas, né? Que a gente vai olhar mais amanhã. Mas, por hoje, eu acho que esse ponto é isso, para a gente poder guardar um tempo para conversar também, né? Para ver se eu ouvi, que está aqui também. Tá aberto, gente? Eu falei vários livros, qual que você quer? Não, foi o do Guru Yoga. Guru Yoga é o nome dele. Do Só isso. Dilgo? Só isso. Ah, tá bom. Beijo. E não tem português ainda.
Sim. E aí? Isso não tem somente a sabedoria. Todos eles, né? Wisdom Rising. Como é que é? Rising, a sabedoria que emerge, assim, né? Cresce. Precisa. É, Elizabeth, não, é da Lama Tsutra em Alion. nesse segundo ano da Elizabeth, Foi hoje? hoje, Foi? Francesca pode É ser. muita gente, né? Francesca pode ser. Vazio luminoso. Vazio. Esse tem em português, a edição é bem boa. O livro é mais recente, né? Nos anos 70, 80, as traduções não eram muito boas. Porque não tinha um caldo de sanga com prática suficiente para depurar o Dharma, né? Então, aquilo era traduzido por pessoas que tinham um bom coração, uma simpatia, mas a terminologia era um pouco estranha. Às vezes a gente pega um desses primeiros textos, assim, do budismo em português, nas edições da Cultrix, assim, nos anos 70, 80. É lindo, né? Hoje é objeto de... Vai encontrar no sebo, no estante virtual, né? Mas a qualidade, mais ou menos, né? Então, muitos deles estão sendo reeditados, relançados, retraduzidos, né? Um processo que a gente está vivendo agora, né? Está testemunhando, na verdade, né? É muito recente. Surgiu uma linguagem. Esse processo ele não é fácil. Se conta que o budismo, para ser traduzido da Índia para a China, levou em média 400 anos. 400 anos é um pouco menos disso que a gente chama de Brasil. Por quê? Porque precisa de tempo, de prática, de continuidade, de gente que dedique a vida por gerações. Não faz isso do dia para a noite. Mais do que isso, a gente leva muito tempo para conseguir, de fato, penetrar no que o outro estava querendo dizer, ao ponto de eu não ficar mais simplesmente comparando com o que eu acho que é. Porque o que eu acho que é sempre a referência que eu já tenho da minha cultura, que nunca é o que o outro está querendo dizer. O que o outro está querendo dizer é o que ele está querendo dizer, que é da cultura dele. Só que essa transição, enquanto civilização, ela é complexa de ser feita. Por exemplo, a gente não tem noção que as nossas questões e perguntas, elas sempre têm um fundo cristão. Aí se pergunta, é a religião ou a filosofia? Isso é pergunta nossa, isso não é pergunta dos budistas. Porque quem inventou essa confusão foi a gente. Quer dizer, os europeus. Eles é que dividem essas coisas assim. Aí tu acredita em quê? Isso é uma forma de te relacionar com, vamos dizer, uma outra expressão estranha, sagrado, mas a gente precisa se comunicar, né? Que tu acredita. É muito estranho. Então, esse é o pano de fundo mental que a gente tem para olhar para as coisas. Isso leva muito tempo para tu te dar conta que não era bem aquilo que estava querendo ser dito, né? A gente estranhar, se distanciar, mas não era isso, né? Muito interessante. Então, esse processo ele precisa de tempo, de paciência, né? Outro dia eu vi uma pessoa criticando, dizendo, olha, na Igreja Católica, eles não recitam mais em latim há muito tempo, vocês ainda recitam em tibetano? É um bom argumento, né? Eu achei um bom argumento. Sempre tem um golpe baixo. Acho ótimo, mas... Porque aquela frase que você falou, o caminho, que é estar no posto escuro de olhos abertos, É cair no, é estar ou é cair? cair no poço. Cair. Poço. Aham. E de quem é essa frase? A gente não sabe. O mestre, eu acho que era Hario, mas a gente não sabe de onde vem isso, porque Sim. é uma dessas citações que tu encontra no meio dos ensinamentos, assim, que eles citam alguém, mas tu não consegue identificar, né? Porque vem de uma coisa milenar, na verdade. Sim. Milenar. Ah, mas é uma coisa que faz parar, né?
com os olhos bem E abertos, aquela né? exposição que você citou, do cara que vai ser na quarta-feira, que era marido da Ana Arendt, é isso? É, Qual que é o nome dele? Gunther Anders. Eu acho que o nome da palestra. Amanhã eu trago. Deixa eu anotar para não esquecer. Bunker É Anders. aqui em São Paulo, inclusive, que isso vai acontecer. É na quarta-feira. Amanhã eu trago direitinho o nome. Né? Eu acho que o título da palestra é o que foi que deu errado. Foi que deu errado? É, que o Viveiros de Castro e a Débora, a esposa dele, né, que é uma filósofa, eles vão trabalhar essa perspectiva, como se fosse a perspectiva filosófica da questão ambiental, porque é como se eles estivessem olhando para a visão de mundo, né? A nossa visão de mundo não é uma questão de que tu resolve com números. Aquilo está dentro de uma forma de olhar a realidade, de olhar a vida, de olhar a si mesmo. São paradigmas, eles dizem filosóficos, mas é exatamente isso, né? Eu acho que se vocês botarem no Google, vocês vão achar o... Mas amanhã eu vou trazer isso. Eu procuro hoje à noite e trago. A gente falando em conclusões, eles não só pelo salário a mão, então você fala mais sobre o ritmo, vamos ele fazer um centímetro de impacto, né, do governo. Qual é a conexão do impacto do governo com o impacto aqui, é verdade? Ah, Pode ser aqui. Ou é só... todos os lamas que eu ouvi, eles escaparam de responder essa pergunta. Aí eu não tenho nem autoridade, não tenho nem cara para dizer qualquer coisa, né? Porque todo mundo que eu vejo, a sensação que eu tenho é que essa expressão, a tradução de Vipassana significa ver além. Vipassana significa ver além. E, e ver além pode ter muitas camadas, assim, muitos níveis de profundidade, né? De acordo com o que cada um consegue ver além. Então, para alguns, ver além, ou seja, é ver além de onde se está enxergando. Só que cada um está enxergando alguma coisa que é um pouco diferente. A gente não está enxergando as mesmas coisas. Então, a sensação que eu tenho é que, ainda que a gente pudesse dizer que o ensinamento talvez seja diferente, eu prefiro pensar uma através de uma imagem que o Lama Wallace usa, que eu acho perfeita, em que ele diz que o avanço na prática está menos ligado ao ensinamento e mais a como que a gente metaboliza a instrução que a gente recebe. Ou seja, o peso está menos no ensinamento e mais na gente, né? Ou seja, na época do Buda, eles não tinham o Dzogchen, eles atingiram a iluminação. Hoje, de novo, o que foi que deu errado? Porque a gente pode diminuir o ensinamento como caminho do ouvinte, superinflar o outro como um detalhamento, e assim por diante, mas ainda assim, parece que não vai, né? O que falta? Então, é mais uma capacidade de lidar, de metabolizar, de ver do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que as instruções, elas de fato podem parecer diferentes, né? Mas é como se todas elas convidassem a ver além. Aí algumas parecem mais sofisticadas, elaboradas, outras talvez mais diretas e curtas, né? Não tão elaboradas, né? Mas todas elas tentam fazer ver além, né? Mas aí como cada um está vendo uma coisa, cada um vai ver além do que está vendo. Tem muito como ser diferente, né? É muito difícil, Sansara. É muito difícil porque a gente não consegue sair de uma vez só. A gente sai por camadas, né? Isso que é complicado. Fica essa sensação de que está todo mundo banda, né? Consegui aí, com outra banda. Mas não é nem só isso, sabe? Mais ou menos assim, tu imagina uma... Vamos usar uma imagem para não falar de ninguém, assim, mas vamos pensar
Tá muito atrapalhado na vida. Assim. Tá muito atrapalhado. Enroscado. Né? Aí, pensar que a gente tem um mérito, encontra um caminho, encontra alguma coisa que ajude a ter um pouco de entender o que está acontecendo. Aí começa a diminuir a produção de confusão, começa a gerar menos karma, começa a pacificar as relações e começa a gerar mérito. A vida dá uma guinada 180 graus. A outra vida, a pessoa olha e pensa, não sei quem é esse ser. Mudou tudo. Mudou o corpo, mudou a alimentação, mudou o tom de voz, mudou tudo. Mas a gente está ferrado. Que a gente deu uma melhoradinha num contexto que as montanhas estão ali, igual. Todas. A gente não atravessou a vida, a gente nem sabe o que é isso. Mas a vida melhorou muito. Aí ali dentro a gente vai ter que ouvir os ensinamentos daquela condição que a gente está para aquela condição. Não tem como tu ouvir de uma adiante. E é difícil, porque tu vai ter que encontrar alguém que te diga o que tu precisa ouvir naquela circunstância. Então, por isso que os ensinamentos são contraditórios, né? Porque eles funcionam para esses quase blocos, né? É tipo mergulho em profundidade. Então, tu tá lá a 60 metros. Tu vai levar umas horas para subir. Porque tu tem que te acostumar. Tu subiu 10 metros, vamos supor. Mas tu tem que ficar ali, dando tempo. Tu tem o corpo, o metabolismo inteiro tem que se acostumar com pressão, com oxigênio, tudo. Aí tu sobe mais 10. A questão da gente é assim, a gente subiu 10. Pensa, nossa, como é bom aqui, eu vou morar aqui. Pum. Aí a gente constrói uma vida ali, se muda e fica. E, não, cara, bora, né? Não, não, aqui tá bom, aqui, né? Gostosinho. Então a gente é muito paradoxal a coisa, né? Então, é nesse sentido que ele é complexo, né? Mas vai indo, a gente vai indo. É muito curioso porque a gente olha para trás, a gente não sabe o que mudou. Tem que explicar para alguém, um amigo, perguntar, mas me diz aí, o que é? Eu quero, me diga aí, o que você sentiu que mudou na sua vida, na sua mente? A gente não sabe dizer, mas a gente dá uma olhada, alguma coisa mudou. Mas se for pedir para dizer, descrever, assim, catalogar, botar pontos, a gente talvez não saiba, né? É interessante o Sudeste, né? A gente é mais contido, tem uma formalidade, assim, né? Interessante. Porque em outros lugares, não é assim, não. É muito interessante, né? É como se fosse uma fabricação do corpo, né? Moldar o corpo, muito interessante. Isso é o processo civilizatório, é muito interessante. Foucault estudava isso, Norbert Elias também. Você começou dizendo da sua experiência, né, de passar pelos vários técnicos, assim, e de chegar na sala de prática e estar em casa um pouco, né? Tem o alface, tem a sanga. E eu tive essa experiência também, eu fui para Recife, faz 2019, eu acho. E aí fui para o SEB uma noite, né? E é muito interessante, porque é isso, eu sabia exatamente o que tinha que fazer, né? E as pessoas super acolhedoras, e o estudo, né? E foi muito. Nunca me senti assim, né? De repente eu não era mais turista. Porque é isso, você não sabe onde está a padaria, você não sabe para onde você vai, toda hora, né? Tem que olhar o mapa, e de repente lá eu estava em casa, estava
com amigos, assim, né? É muito, muito incrível. E um pouco antes, acho que 2016, 2017, quando meu pai faleceu, eu fiz super mal. E aí eu fiz uma pergunta pro Lama, né? Assim, tipo, e aí, o que eu faço com esse pacote de impermanência que caiu na minha cabeça, assim, né? E aí ele me disse uma coisa linda, assim, né? De que eu não tinha perdido nada, porque toda a compaixão, né? Todo o amor que meu pai me dava era dessa rede, né? E quando eu recebia de outras pessoas, era a mesma compaixão, era o mesmo amor, né? E aí ele terminou dizendo assim, a sangue é pai e mãe presentes. Em vários momentos eu tive essa sensação, assim, em Recife foi isso também, eu falei, gente, padre, né, fica em casa, assim, não sei se foi isso, eu Com senti também, certeza, com mas para mim certeza. ficou, essa frase do Léo ficou ecoando, assim, que em vários momentos eu senti que era isso, assim, esse apoio É, que não é comum, assim, né, eu não sei nem é. explicar, mas não é comum, é um, sei lá. E a gente compartilha uma coisa muito íntima, né? Porque é uma conversa do mundo interno, é uma conversa que, se a gente chega na padaria, a gente não consegue ter, né? A gente não consegue ter em casa, em vários lugares. Então, é uma, é uma, é um processo íntimo nesse sentido, né? Aí a conexão parece que fica mais forte também, né? É muito interessante. Bom, gente, são 9 horas já. Acho que a gente interrompe aqui. Amanhã 9h30, né? Não é assim, ou 9? É 9? Tinha eu tava dois horários, os demais estavam no meio, estava lá. A gente escolhe, né? Então tá, 9h30, tá resolvido. Eu vi a arte que eu recebi era 9h30, né? Mas também, 9h30, meio-dia e meia, né? Acho que é isso. Joga meia hora pra frente. Você. Tem uma criancinha, né, pra chegar aqui, né? Tá bom. Então, Sadhana, pra quem não... Acho que é a página 38, né? Página 38. Tá? Acho que é tudo bom. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que prece universal da paz e da compaixão, sua santidade da Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, venham com vida, e todos sejam as almas de pensamentos negativos, todos algo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres conscientes. Posto a doença, a guerra, a fome e o sofrimento, de para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e minhas vidas. Possa eu claramente perceber todas as experiências, como sendo tão substanciais quanto descidos durante a noite. E imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria justificada pelo possa claramente alcançar a iluminação para pagar pela liberação de todos os seres. Budas de Brahmas e seja igual a motivação, sua benéfica e festas auspiciosas. Seja qual for a sua maledicência, realizações de poderes benéficos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, e eu igualmente creio para beneficiar os seres, algo para que possam alcançar as minhas normalidades. Essa própria guerra e sofrimento ser ouvido, seus petecores não vai fazer.
Mas mas possam sim, sim, sua conduta moral, mérito, riqueza, prosperidade, crescer. Nossa suprema bem-aventurança, página 45, última peça. Yo soy pensando em Sassum Chapapel, yo soy una wanda, ira do som Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. Boa noite para vocês. Obrigada, Henrique. Eu tô aí. Oi? Amanhã eu tô aí. Ah, legal, Celia. Bom, Legal, obrigada. Ótimo. Florine, Vanessa, Hugo, boa noite. Ih. Eita, tem que parar de gravar.